Você acredita que levar o seu filho todo domingo à igreja, ao culto infantil, às reuniões, será o suficiente para que ele tenha a fé enraizada na verdade, para que ele cresça e desenvolva a sua fé de forma que quando ele se tornar adulto, ele ainda assim siga por esse caminho? Se você é uma mãe ou um pai comprometidos com esse desenvolver, comprometidos em consolidar a fé de seu filho, em desenvolver a fé de seu filho, eu tenho certeza que essa pergunta já se passou pela sua mente, assim como já se passou pela minha e ainda passa, é uma preocupação nossa. Eu quero te mostrar nesse vídeo como essa fé real, ela pode ser desenvolvida dentro da nossa rotina, no nosso dia, é ali enquanto estamos caminhando, é enquanto estamos numa mesa de jantar, enquanto estamos no caminho da escola, dentro do carro, seja onde for, para que você entenda e para que você viva isso de uma forma que não traga um peso. Porque nós já temos tantas coisas na nossa maternidade e você pensar que você tem sim esse papel fundamental, esse compromisso, essa missão na vida do seu filho, mas que isso não seja um peso, não que seja um fardo para você levar a mais, mas você ver isso de forma natural. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu quero te mostrar exatamente essa parte de como ser mais leve e natural para seguir na sua rotina. Mas antes de falar dessa parte da aplicação e te mostrar como eu quero compartilhar com você, como eu aplico no meu dia a dia e como eu passei a ter esse entendimento, então fica um pouco mais leve. Eu quero conversar com você sobre uma experiência. Eu sempre trago para você algo do meu cotidiano mesmo, que eu vivo no meu dia a dia e trago de forma que fique mais claro, que você tenha essa consciência, assim como quando vem essas experiências a mim, quando eu me vejo nessas situações, eu procuro pensar além daquele momento que eu estou vivendo. Então vamos lá, porque são aprendizados. Então eu estava esse tempo atrás, como é início do ano, nós temos as reuniões da escola, né? Como a escola, por exemplo, eu tenho meu filho de 8 anos, então como ele ainda está na escola classe, eu ouço bastante, não só da escola dele, mas do outro maior também, sobre o papel fundamental da família junto com a escola. Tem uma fala de das pessoas que estavam na reunião, conversando com os pais, era de que se o filho não tem esse olhar atento dos pais, dificilmente a escola vai conseguir suprir. Na verdade, a escola não consegue suprir para que essa criança cresça com todas as bases ali da vida dela, boas, né, fortes, para que ele desenvolva, para que ele tenha as dificuldades amenizadas no crescimento dele. Então, é algo que sempre a escola está pontuando, não é verdade? E não só a escola, né, da educação ali, mas eu frequento também estou sempre levando os meus meninos que gostam de futebol, então nós estamos sempre na escolinha de futebol. E eu sempre ouço isso também dos treinadores deles. Se a família não estiver envolvida, os pais não colaborarem, fica difícil porque existe um papel para cada um. E eu pensei, e quanto a fé do nosso filho? O quanto que uma das bases da vida do nosso filho é a fé. Então, quanto mais a fé precisa dessa construção. E o papel não pode ser só da igreja. Entende? Nós não podemos deixar que a escola faça 100% na vida do nosso filho, porque ela não vai conseguir. Se você já passou por alguma dificuldade ou está passando, em que seu filho está com notas baixas ou alguma coisa no comportamento da escola, a parte docente da escola sempre chama a atenção dos pais para que os pais colaborem, para que os pais reforcem. Depois que você é chamada a isso, que você tem essa consciência, você então começa a empenhar-se, não é verdade? Para que o seu filho tenha um melhor desempenho, para você ajudar a reforçar. E na vida cristã do seu filho e no desenvolver da fé. Eu sei que o culto infantil, ele é maravilhoso. É onde ele tem as palavras, no que ele está vendo ali na igreja. É importante ele estar nesse ambiente com toda certeza, te falando como uma das tias da salinha, se você da igreja, você conhece essa expressão. Vou te dizer, é muitíssimo importante que o seu filho esteja lá, convivendo com aquelas outras crianças, ouvindo da palavra de Deus. Mas
o seu filho, a sua criança, ela vai crescer e ela constrói a base dela na vida pelo que ela está assistindo da sua vida. Então esse é um primeiro ponto para nós prestarmos atenção. Seu filho constrói pelo que ele vê e o que ele vê em você no seu dia a dia. Às vezes o que ele ouve lá na igreja fica uma semente plantada no seu coração, mas para desenvolver essa semente vai ser no decorrer dos dias. Pensa que o seu filho fica 1h, 1h30 num culto infantil. E quantas horas tem a nossa semana? Quantas horas ele está na escola e lá na escola ele não está escutando tudo sobre uma fé cristã? Pensa quanto tempo ele fica, talvez, com outras pessoas, se você trabalha fora, seu filho convive com outras pessoas que cuidam dele. Essas pessoas têm a mesma linguagem que você? Não estou condenando, dizendo que é o fim da linha, não é isso. Mas a mãe com o compromisso, ela tem a sua rotina de forma intencional. Eu trago isso até repetidas vezes em outros contextos, até de vídeos, mas eu quero hoje realmente para você, mãe, para que você coloque luz sobre isso. Eu sei que nos nossos dias nós temos muitos afazeres e às vezes você se pega até cansada, né, da rotina, cansada no seu dia, mas é em pequenas coisas, são em pequenos momentos em que você vai estar ali com seu filho, que você pode fazer de maneira que entre na mente dele e ajude a desenvolver nessa fé cristã. Então, pensando nisso, que o seu filho, ele está construindo a vida dele pelo que ele está vendo da sua. Então, quando ele vê você orando antes de uma decisão difícil, ele aprende que Deus está nas pequenas decisões. Quando ele vê você confiar em Deus quando as coisas não saem como planejado, ele aprende que a fé não é só um hábito. A fé é algo para todo dia, é para todos os momentos. Quando seu filho estiver abrindo a Bíblia para ler em qualquer horário do dia que seja, e não somente aos domingos, ele aprende que aquele livro é importante na vida, é a importância que você dá para o seu momento com Deus. Ele vê que aquilo é prioridade para você. Então, essa é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha como mãe. É através da minha vida, é através da vida do pai, que ele vai construindo a fé e que ele vai crescendo. Então, quais são as pequenas atitudes que você toma em casa, as pequenas ações? Qual é o seu meio de devoção a Deus? E aqui eu já quero entrar na parte prática para você do que eu aplico, compartilhando para você com o que eu aplico aqui na minha casa com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de quase 9 anos e um de 11. E uma das coisas que eu priorizo na minha rotina com os meus filhos e eu chamo de cultura da família. Então nós temos algumas culturas da família. Uma delas é as primeiras horas do dia. Então meus filhos sabem que as nossas primeiras horas, normalmente quando eles estão em casa, nossas primeiras horas elas não são para nenhuma tela, nenhuma tecnologia. Então nossas primeiras horas é para uma leitura, é para tomar o café quando dá de forma mais calma, mas eu sempre trago para eles as primeiras horas é o que nós estamos nos abastecendo para o dia. Então as primeiras horas contam. E isso parte de você, então, parte do seu comportamento. Então eu priorizo as primeiras horas do meu dia para coisas boas que vão me abastecer durante o dia. Então a leitura da Bíblia, a oração, uma boa música, uma leitura, um café da manhã, uma caminhada, um treino, o que seja o que for. Desde que não seja exatamente ir para celular, assistir, né, deixar eles jogarem videogame. Eles têm um momento, claro, né, são crianças, têm acesso ao videogame, mas a prioridade das primeiras horas. A outra coisa que nós temos é a cultura da conversa. E isso são coisas que você vai habituando a fazer de forma natural. Então, se você tem um momento em que seus filhos gostam de conversar, eu sei que tem momento que nós respondemos só com não, tá bom, me dá ali uma enrolada que você tá atarefado em outras coisas. Mas ter esse olhar atento e sempre pensando que os seus filhos vão crescer. Então, são as fases que vão passar. Você tá numa fase que a criança tá perguntando várias perguntas ao mesmo tempo, né? Aquela perguntas
perguntas até difíceis de você responder, mas aproveite as perguntas. As perguntas aleatórias do dia, aproveite sempre que você tiver uma oportunidade, insira um princípio bíblico, insira um exemplo de uma história da Bíblia que você conheça, um testemunho próprio, um testemunho da sua família, um testemunho do que você já viveu. Eu gosto de trazer essas ilustrações. Eu sou dessa, das metáforas, das ilustrações, então eu sempre trago para eles. E quão importante é você ter a palavra ali na sua mente todos os dias, para que quando isso acontecer, você já tenha o seu estoque, você já tem de onde você vai tirar as referências. Então essas referências, elas são muito importantes que você tenha. Se você tem boas referências, o que você vai mostrar de exemplos serão bons. Mas aí vem então, quais são as suas referências, né? Onde você está buscando a referência, onde você está abastecendo as suas referências. Outro dia eu estava com meu filho mais velho, de 11 anos, e ele estava reclamando que ele estava se dedicando para fazer algo e ele não estava vendo muito retorno, não estava sendo muito valorizado. Era algo em grupo que ele precisava fazer. E ele dizendo que da próxima vez ele não ia fazer desse jeito, ou ele ia tirar certas pessoas do grupo porque não estavam reconhecendo, não estavam dando valor que ele estava se dedicando. E eu usei para ele Colossenses 3, se não me engano é o 23. Onde fala, eu vou deixar aqui para você, mas onde fala que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor e não para as pessoas, porque é o Senhor quem recompensa. E como é um versículo que eu já uso com eles, até para a questão de como ser organizado com as próprias coisas, com o próprio cuidado, eu vi que esse versículo se encaixou muito bem para aquilo. E ele, por já conhecer, aderiu, ele aceitou a correção dentro daquele versículo. E eu não parei para conversar com ele, eu não parei para procurar primeiro. Eu usei ali no meio da conversa que nós estávamos, eu estava fazendo alguma tarefa e ele compartilhando isso comigo. Então essas coisas elas vão acontecendo no dia a dia, enquanto você está lavando uma louça, seu filho está ali na cozinha, enquanto vocês estão numa refeição juntos, enquanto estão às vezes até assistindo a um filme juntos, assistindo algo juntos, fazendo dessa parte da diversão também. Sempre cabe alguma coisa. Você só precisa estar atenta. Você precisa estar ligada, você precisa estar presente. É uma questão da nossa consciência, porque a nossa mente ela está sendo o tempo todo levada para algo no futuro ou algo no passado. Mas e quanto estamos vivendo aqui no presente, né? Quanto que nós estamos nos deixando distrair e passa aquele momento, passa aquela cena e você não aproveitou. Então é sobre aproveitar também essas oportunidades. É assim que nós vamos fazendo de forma que fique mais natural, vai ressoando mais natural nos seus dias. Mas você não precisa saber de teologia, você não precisa nem ter todas as respostas para as perguntas difíceis que ele vai fazer para você. Você pode simplesmente ser sincera, né? Usar a naturalidade em dizer que você não sabe, mas vai procurar a resposta. Por que não procurar respostas juntos e já fazer disso um momento devocional? O devocional ele não precisa ser um momento perfeito. Se você está com criança pequena, saiba que se você às vezes lê um versículo, lê um salmo e cantar um louvor, fazer uma oração, faça uma oração, aquela oração antes de dormir, aquela oração da refeição. Isso vai se tornando uma devoção, isso já é um devocional para uma criança. Ele não precisa ser amarrado, né? Ele não precisa ser rígido, ele não precisa ser pesado. Então se você tem esse peso no seu coração, essa preocupação, saiba que você pode sim agir de forma natural, você pode pegar os momentos do seu dia e fazer disso esse momento devocional. Já entrei no assunto de devocional, mas eu quero trazer para você em outro vídeo um pouco mais a fundo sobre essa questão do devocional para criança, e já deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade, para nós desenvolvermos esse assunto muito melhor. Então, e você não precisa ficar preso então a essa rotina espiritual impecável. Nós sabemos que das nossas realidades, né?
das nossas dificuldades. E não são todos os dias que nós estamos bem, não são todos os dias que nós vamos conseguir responder, mas saiba que até nos momentos de silêncio que você fica ali pertinho dele, se você tiver um filho pequeno, você sabe que ele nunca vai recusar um colo, né? Não, acho que nem os grandes, ainda não tô na fase dos muitos grandes, mas meus pequenos não recusam um colo. E isso é tão precioso, são nesses momentos preciosos enquanto estamos andando. Eu gosto de um versículo de Deuteronômio, onde fala para nós ensinarmos ao deitar, ao levantar enquanto caminha. É essa vida que o Senhor nos ensina. Não é só quando estamos na igreja, não é quando estamos em reunião. É o que Ele está vendo da sua vida, é o que você está desenvolvendo no seu dia a dia. E o que eu quero deixar para você uma pergunta, mas também já um desafio. Em qual momento do seu dia você consegue fazer essa conexão de fé com seu filho de forma natural? É na hora da refeição? É antes de dormir? É quando você está no caminho da escola? Faça isso de modo intencional. Então fica o desafio para você colocar em semente e colocar isso em prática. E você já tem o que você precisa para fazer isso. A sua fé em Cristo sendo desenvolvida também, e assim você vai desenvolvendo também, ajudando seu filho nesse crescimento. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com outras pessoas, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se inscreva nesse canal se você não é inscrita e deixe o seu curtir. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!